Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui ele vai ser bem curtinho e a gente vai falar sobre a importância da indentação, tá bom? Então a indentação a gente sempre vai utilizar para organizar o nosso código quando a gente estiver usando função, estruturas de repetição, estruturas de decisão, tá? Structs que a gente vai ver mais para frente. Então sempre, tá? Sempre que a gente fizer um abre e fecha chaves, tá bom? Se você tiver isso aqui, o código a gente vai escrever um pouco para frente, tá? Então, quando a gente alinha esse código assim, a gente está fazendo uma indentação, tá? Então, no caso da função, vamos imaginar que a gente tem aqui int xyz, abre e fecha, ok? Então, essa aqui é o que a gente chama de indentação, é a gente avançar esse código uma vez para frente, ó. Eu avanço ele uma vez, tá bom? Isso é importante por quê? Porque quando o seu código começar a ficar muito grande, se você deixa tudo colado à esquerda assim, ó, vai ficar muito confuso, você não vai saber o que está dentro do que, porque até agora a gente viu apenas a função e os procedimentos, mas a gente vai ver estruturas de decisão, estruturas de repetição, outras estruturas que você tem que fazer esse alinhamento, essa indentação, senão você não vai conseguir entender o seu código, você não vai conseguir entender por onde o código está executando. Então é muito importante que você aprenda a fazer a indentação. Então, abrir umas chaves, o código vai estar uma vez avançado, você vai avançar ele uma vez. Então, isso a gente chama de indentação, tá bom? No caso, a maioria das linguagens de programação, a indentação ela não vai alterar o comportamento de execução do seu programa, tá bom? Com exceção do Python, que é uma linguagem que se você não indentar corretamente, ele não consegue saber como está organizado o seu código. Aqui, diferentemente do C, se você deixar tudo à esquerda, tudo alinhadinho à esquerda, o código vai funcionar, tá? Porque ele identifica o início e o término das estruturas por conta das chaves, que abre e fecha, tá bom? Mas se você recua e deixa tudo isso no canto, quando a gente tiver uma estrutura dentro da outra, acredite, quando tiver códigos maiores, se você não indentar corretamente, você vai se perder. E a indentação a gente faz com uma tabulação, tá? Então, o que a gente faz é o quê? Você dá um tab, você aperta o tab uma vez. Apertou o tab uma vez, você vai avançar o código. E aí, quando você está numa linha que dá um enter, ele vai manter aquele alinhamento que você fez ali, tá bom? Então, isso aqui a gente chama de indentação. Então, todas as vezes que tiver um abre e fecha chaves, você vai escrever o seu código aqui um pouco mais avançado, ok? A gente ainda não viu as estruturas de decisão, mas mais à frente a gente vai falar, por exemplo, da estrutura if. Então, a gente vai fazer algo assim, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Opa, abriu e fechou as chaves, o código que eu vou escrever, ele tem que estar avançado. Ele tem que avançar mais uma vez em relação ao código que eu estava colocando aqui. Tudo bem? Então imagina que o que está comentado aqui ó, são todos comandos, tá? Imagina que são comandos. Então você vai ter comandos, às vezes você vai ter comandos aqui embaixo, a gente ainda vai falar de indentação, desculpa, de estrutura de decisão. E aqui, de repente, tem uma estrutura de decisão. E esse código tem que estar avançado, porque apareceu uma outra chaves aqui. Ó. Apareceu as chaves, você vai avançar o código. Você vai avançar uma vez e vai colocar o código aqui dentro, ok? Então, é extremamente importante você fazer essa indentação. Por quê? Pode ser que você tenha um outro cenário aqui, por exemplo, de uma outra estrutura que a gente vai estudar lá na frente, que é o while. Aí abre e fecha parênteses de novo. Aí esse código tem que estar aqui agora, ó, ok? Porque para você conseguir entender o seu código, você vai precisar saber o que está dentro do que. Ok? Então você vai entender que isso aqui faz parte deste bloco aqui. Este bloco, por sua vez, faz parte desse aqui. Se você chega e cola isso aqui tudo do lado esquerdo, ó, eu selecionei tudo e apertei Shift Tab. Se eu aperto Shift Tab, ele volta tudo para a esquerda. Olha só, vai ficar muito confuso. Você não vai saber onde começa a função, onde termina, onde começa cada estrutura, tá? Então, o correto é abrir uma chaves e fechou a chave aqui, tudo isso que está aqui dentro, você avança uma vez. Aí você vem avaliando. Opa, tem uma chave que está abrindo aqui, ela está fechando aonde? Ela está fechando aqui, olha só, o destaque. Então, tudo isso aqui, avança uma vez. Opa, tem umas chaves aqui, essa chave está fechando aqui, isso que está aqui dentro, avança uma vez. Então, isso a gente chama de indentação, tá bom? Isso é muito importante, acredite, tá? Se você não aprender a fazer isso logo do começo,
isso vai gerar muita confusão, tá bom? Mas sempre que você vê eu alinhando o código, significa que aquele alinhamento é a indentação e você tem que fazer igual, tá bom? Então lembra, só posicionar o cursor no começo da linha e aperta o Tab uma vez. Apertou a tecla Tab uma vez, ele avança uma vez. Se você apertar a Tab de novo, ele avança outra vez. Tudo bem? Então, até mais. Até o próximo vídeo.